Oi, oi, tudo bem? Então, como eu tinha prometido, eu vou gravar alguns vídeos, algumas sequências de vídeos falando sobre os livros da FUVEST, né? Eu sei que existem alguns resumos na internet e eu pesquisei muito quando eu estava lendo, quando eu tava lendo esses livros, né? Mas eu espero que eu consiga mostrar um apanhado também do que eu consegui aprender assistindo vários vídeos ao mesmo tempo e fazendo muitas pesquisas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Romanceiro da Confidência. Eu vou tentar seguir uma ordem cronológica dos livros, ou não sei. Mas, por enquanto, diga-se de passagem que esse é o livro que contém uma datação histórica muito antiga, né? Tem outro livro também que está junto nessa lista, que é o Marília de Dirceu. Mas eu vou pegar primeiro o Romanceiro da Confidência porque ele é bem mais amplo, ele dá um aparato sobre todo o cenário durante o século XVII, XVIII aqui no Brasil, né? Enfim, eu vou tentar ser mais sucinto. Enfim, vou tentar aqui ser rápido, tá bom? Não garanto, acho que não vou ser, inclusive. Tô num minuto, vai dar muito mais do que isso, do que eu imagino aqui. Bem, hoje o que eu pretendo fazer? Eu pretendo desmanchar o livro em algumas partes que eu tinha pesquisado, falar sobre o que foi a Inconfidência Mineira e também explicar cada parte do livro e pegando alguns romances, alguns poemas e lendo junto aqui com você. E aí você acompanha aí da sua casa. Eu não sou o cara do é, das edições, então eu vou mandar um print, eu vou mandar um PDF pra você. Inclusive estou utilizando um PDF aqui agora porque eu não tenho um livro físico. Quando eu tava lendo o livro do Romance da Confidência, eu peguei o livro emprestado de uma amiga. Aí eu li o livro, entendi patacoadas, enfim, não entendi nada. E eu acabei relendo, aí foi aí que eu entendi. Tá? Então bora lá. Bem, a edição que eu utilizei foi uma edição bem completa, em que no final ela. Eu não consigo saber aqui qual é o nome da editora. Mas enfim, é bem completa a edição e no finalzinho do livro continha a análise de alguns autores, de alguns críticos literários e ainda por cima continha algumas fotos da própria Cecília Meirelles, em que ela viajou para Ouro Preto e foi a partir dessa viagem, dela primeira viagem, em que ela se interessou muito pelo local ali de Ouro Preto e quis saber mais sobre a história de lá, né? Então, o livro ele é bem completo. Depois eu mando pra você qual é a edição que eu tinha lido. É muito boa a edição, tá? Mas a edição que eu também estou utilizando em PDF, ela também tem alguns dados muito interessantes sobre os personagens, que não tem no outro livro, o que tá maravilhoso, né? Então, o que acontece? A Cecília Meirelles, depois eu vou te passar também a biografia dela, chega um dado momento na vida dela, ela é jornalista, escritora, né? Ela foi, porque ela já morreu. Ela viajou para Ouro Preto e ela se interessou muito por aquele local. Vamos aqui lembrar o contexto histórico aqui de Ouro Preto. Ouro Preto foi uma cidade muito importante aqui para o cenário brasileiro, porque a gente tem que pensar tudo no contexto assim de Brasil colonial, porque o livro do Romance da Confidência ele se passa durante o período da Inconfidência Mineira, que acontece ali durante o período do Brasil colonial. É, Vamos lembrar que a primeira capital do Brasil foi Salvador, mas chega um dado momento em que a capital do Brasil ela passa de Salvador para o Rio de Janeiro, justamente com a vinda da família imperial, né? Ali por volta de 1820, mais ou menos por volta dessa época aí. E um dos motivos do porquê ocorreu essa mudança de capital do Brasil é justamente para facilitar a administração. E por que isso acontece? Isso o livro vai falar também, logo na primeira parte, que é justamente a exploração do ouro. E é um tema, assim, eu acho que é o tema é, é o tema supra, vou dizer assim. É o tema mais importante do livro, porque é através do ouro que acontece o desenrolar da narrativa que o livro vai abordar. Né? Porque por mais que o livro ele relata um acontecimento histórico, a Cecília Meirelles ela utiliza do acontecimento para dar uma embasada e utilizar né, do gênero da poesia para se expressar, para criar de certa forma uma expressão acima da obra. Então é muito interessante que ao longo da obra a obra é dividida basicamente em 5 partes. E em cada 5 partes elas não vão seguir, de certa forma, um movimento muito retilíneo, no sentido de que é uma linha cronológica muito específica. Você está lendo você está lendo ali o que está sendo abordado, e depois ela vai pegando recortes assim do que vai acontecer naquele momento, e ela vai construindo toda a história.
É engraçado também que no comecinho do livro acontece as falas iniciais. Né? O livro é Romanceiro da Confidência, é um conjunto de romances sobre a Inconfidência Mineira. Mas logo no começo do livro, não só no começo, ao longo do livro, acontecem umas tais de falas iniciais, ou se não, acontecem também as questões de cenários. Então, antes de apresentar os poemas que ela tinha preparado, ela dá uma preparação inicial, como se fosse um prefácio, acho que esse é o nome, né? Em que aborda-se basicamente o que vai acontecer naquela parte da obra, e também em alguns casos acontecem também os cenários, em que ela vai contextualizar onde se passa aquela parte da obra. Né? Logo no comecinho acontece o cenário, então vai explicar, por exemplo, o começo ali da onde se passa Ouro Preto, né, que era a antiga Vila Rica. Vale lembrar que Ouro Preto nem sempre foi Ouro Preto, tá? A cidade de Ouro Preto, antigamente, ela, se não me falha a memória, tá, de acordo com as minhas pesquisas, ela é conhecida pela cidade de ser, pela cidade de Vila Rica, justamente pelo alto teor, né, de exploração econômica, né? Então houve esse nome. Aliás, o nome de Ouro Preto, ele justamente houve porque na época, quando as pessoas elas iam pegar, elas iam na beira dos rios, elas iam umas pedrinhas meio pretas. Né? O ouro, ele acabava tendo... Ele tinha uma película, né, meio que metálica, meio de ferro por cima, o que deixava ele meio preto. Aí, sei lá, um carinha chegava lá na beira do rio, pegava aquela pedrinha preta e esfregava assim na água, e aí aquela película de ferro, ela saía e aparecia o ouro, né? E aí que surgiu o nome de Ouro Preto, né? Mas enfim, eu vou aqui separar a obra por partes. E tá, eu acho que eu já falei já o essencial, falei já sobre a obra, falei também sobre o que foi a Confidência Mineira. Vai lembrar que uma coisa muito específica. No Brasil colonial, o Brasil ele era dividido por diversas faixas de capitanias. Cada capitania era governada por... Não era governada, era administrada por um certo governador. E esse governador ele administrava a sua própria faixa, né, de capitania. Assim existia a capitania de Minas Gerais. E essa capitania de Minas Gerais ela vai ser muito importante justamente por conta da facilitação e da exploração do ouro. Juntamente com a transição da capital, lá de Salvador, para o Rio de Janeiro, facilitou, né, para que enfim, o Brasil monarca ele conseguisse administrar ali as próprias capitanias, né? É justamente nesse período que a gente também vai ter um boom assim da região sudeste, por isso que a gente tem hoje, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, como estados muito importantes, muito desenvolvidos, justamente por conta desse período e do achado do ouro, por exemplo. Vamos lembrar aqui da figura também dos capitães da mata, que eles são super importantes também para a construção dessa narrativa logo no começo, tá bom? Então, bora lá. Eu vou falar para você primeiro sobre as partes. A obra ela é dividida em basicamente 5 partes, né? Sendo a primeira, a obra é toda dividida em romances, né? Que está no comecinho do livro. E aí os romances, eles são colocados em algarismos romanos e também tem um título próprio para o romance. Por exemplo, romance 1 ou do fulaninho de tal, né? Então ele tem basicamente 2 títulos. Eu basicamente enxergo assim. Tem um título onde que ele vai datar sobre uma questão numérica e o outro título que ele vai dar nome, tipo do punhal e da flor, né? É engraçado isso, muito bacana. A primeira parte primeiro vai permear entre o poema 1 até o poema 19, até o 19º. Depois o segundo vai do 20 até o 47. A terceira parte vai do 48 até o 64. E da quinta parte vai conter os poemas restantes. E que eles são também importantes, tá bom? Vale lembrar que, por mais que eu tenha falado pra você que ela não vai seguir a escritura, né? Ela não vai seguir uma ordem muito... ela vai seguir uma ordem cronológica, mas só que dentro dessa ordem cronológica ela vai pegando base, vai pegando fatos, lendas também que ela descobre ali, que ela vai perguntando, que ela vai pesquisando e vai complementando a obra e vai criando aquela narrativa toda a obra, vai ambientando, o que deixa muito bacana, tá? Eu vou te mandar também um print do meu comentário que eu tinha feito no Scooby, que eu fiz uma resenha muito bacana, muito grande do livro. Tá? Então eu vou falar aqui. A primeira parte ela vai permear os romances, primeiro até o 19º. Tá? A primeira parte ela vai acontecer basicamente a descrição do local em que vai haver, né, a história ali, a principal parte, o principal espaço topônimo, né, de Minas Gerais, ali de Vila Rica.
E já começa com a fala inicial, que eu já vou ler também para você. Ela também utiliza de algumas lendas que permeiam a região que permeavam, né, a região daquela época, como não sei se é exatamente uma lenda, porque no caso da personagem da Chica da Silva, que ela é uma personagem muito importante, ela não se tem basicamente uma certeza que ela existiu ou não, mas há fatos que comprovam a existência dela. Então ela vai pegar a utilização desses personagens assim, meio que contraditórios, e vai colocar também dentro da história. A Chica da Silva está muito mais comprovada, né? Mas tem outro personagem que também é importante, que é o Chico Rei. Chico Rei, se não me falha a memória, tá? Ele foi um personagem importante. Não tão importante sempre por conta da obra, né? Mas sim para quem era utilizado, quem era explorado naquela época para que houvesse a exploração do ouro. Né? O Chico Rei, ele foi um escravo em que ele foi trazido da África, e lá na África, do território onde ele morava, ele era um rei, literalmente. Então tem um poema bem especial para ele, e é legal durante o contexto da obra, porque a Cecília Meirelles, ela não relata só sobre questões de cristianismo, né, porque naquela época o Brasil colonial era fortemente cristão, mas ela também traz a caracterização da figura do personagem explorado. Então, consequentemente, ela vai também trazer as crenças e os pensamentos daquele personagem. Vai lembrar que ela vai tentar sempre trazer da narrativa, do ponto de vista dela, sobre as pesquisas que ela fez. Então o livro está muito mais do que... Ele pode ser muito bem utilizado para um estudo sobre a época. É muito bom. Tá? Vamos pensar aqui que eu posso mais falar, que eu tinha anotado aqui. Além de citar a leitura sobre a chegada dos bandeirantes na região de Minas Gerais, que eu também já vou ler para você, ocorre uma forte relevância das matrizes brasileiras, e também contextualizar o principal causador da trama, o ouro. O ouro, ele é uma figura muito importante, como eu tinha falado um pouquinho mais cedo, porque é por conta do ouro que vai constituir toda a narrativa da história, vai construir todo o desenrolar ali do Brasil imperial. Brasil imperial não. Do Brasil colonial, né? Enfim. O romance. Tá. Agora tem aqui também uma evocação do clima da violência que fomentará as ideias libertárias. Muito bem. Agora eu vou ler aqui com você alguns romances, acho que só 2 mesmo. Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, porque eu já sei que vai ficar muito longo. Muito bem, vou te mandar também alguns links também das minhas pesquisas e também alguns vídeos super legais. Bem, eu vou ler junto aqui com você, e aí você acompanha na sua casa o link que eu vou te mandar, tudo bem? Olha, eu vou começar aqui pela página 11 sobre a fala inicial. Aqui ela vai abordar basicamente o que vai acontecer no desenrolar da história, tá? Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão, pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro que transita sobre angústias com chaves no coração. Descubro as altas madeiras do excessivo cadafalso e por muros e janelas o pasmo da multidão. Aqui ela está basicamente ambientando, ela está trazendo aqui uma fala, né, o eu lírico, ele traz uma fala basicamente falando sobre o que vai acontecer. Vai acontecer um salto temporal, né, que vai dar ali no comecinho da exploração de Minas Gerais até chegar no momento apoteótico, enfim, do livro, que é justamente a morte de Tiradentes. Também, tá? Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem a ideia do eu lírico, né? Não posso ouvir meus passos por esse difícil labirinto, né, de esquecimento e cegueira em que amores e ódios se vão. Outra ideia muito boa, muito importante aqui que a Cecília Meirelles ela traz muito, melhor, que o eu lírico traz muito na obra, é uma ideia de dualidade. Sempre vai trazer uma ideia de bem versus mal, de amor, de ódio, e através dessas antíteses que ela vai construindo também a narrativa dela, tá? Batem patas de cavalo, são os soldados imóveis, na frente dos oratórios, que vale mais a oração. Vale a voz do brigadeiro sobre o povo e sobre a tropa, louvando a augusta rainha, já louca e fora do trono na sua proclamação. Aqui tá tendo um prefácio, basicamente, do que vai acontecer mais pra frente, lá muito pra frente, que vai ser a citação, vai trazer a personagem da rainha, né, rainha primeira, que depois eu falo pra ela que o caso dela é muito importante, tá?
Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro. 21 de abril, feriado Tiradentes, tá? E que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação. Nossa, olha só que dia confuso, que dia misterioso, né? Que 21 de abril, que 21 de abril estranho foi esse, né? Que intrigas de ouro, né? E as conspirações que foram causadas por conta do ouro, né? O que o ouro levou, né? O que aconteceu? É meio complicado explicar isso, né? Mas eu vou seguir. Quem ordena, julga e pune. Aqui, ela também traz uma ideia muito forte também sobre condenação e julgamento. Será que quem julga é realmente correto? Será que quem sofre a pena também é a pessoa que deveria sofrer realmente? Quem será que é correto? Quem será que é o errado? Ela vai trazer essa ideia. Quem é culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Tá vendo? Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas, cruzes, pura cinza agora são. Vamos lembrar aqui que ela fala sobre lira. Lira é um instrumento ali que foi criado na antiga Grécia, mas que no caso a lira é um instrumento, mas só que vai fazer referência ao período em que está situado o contexto ali da época, né? A escola literária que se passa durante o período, vamos lembrar, temos um contexto e temos aqui uma escola literária. Nós estamos estudando aqui literatura, né? A escola literária que se passava naquele período era o arcadismo. Arcadismo é um movimento literário em que mais tarde você vai ver no romanceiro, não no romanceiro, mas no Marília de Dirceu, em que ele basicamente vai focar numa oposição ao barroco, né? Diga-se de passagem que o movimento arcaico, da escola literária do arcadismo, ele vai prezar por uma fala muito simples, em que vai haver basicamente um cenário de um pastor. Ele vai ser basicamente inspirado lá na antiga Grécia, por exemplo, em que os autores daquela época, não é que eles temiam, por conta dos avanços antrópicos daquela época, alguns autores eles escreviam pensando numa paisagem rural, numa paisagem fugindo das confusões de uma cidade mais desenvolvida, economicamente, socialmente também. Justamente para promover a ideia de que o espaço urbano é um espaço que ele é corrupto, né? Então, aqui na escola arcaica, ela também vai fazer referência a esse movimento, a essa escola literária, tá? Então, diga-se de passagem que é uma escola literária que se passa justamente ali em Minas Gerais e que é muito importante você estudar também, tá bom? Tá, na mesma cova as palavras, o secreto pensamento, as coroas, os machados, mentira e verdade são. Ela tá basicamente falando o que eu já comentei antes. Aqui, além pelo muro, ossos, nomes, letras, poeira, onde os rostos, onde as almas, nem os herdeiros recordam rastro nenhum pelo chão. Ó grandes muros sem eco, presídios de sal e treva, onde os homens padeceram sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem os que chorar queremos. Contra rocas de ignorância arrebenta a nossa aflição. Eu acho que o lírico aqui ele se manifesta assim de um pensamento em que é como se ele analisasse toda a situação e ele fala, não vamos chorar pelo que aconteceu, mas vamos analisar no sentido de quem julga e quem pune, e qual é o causador disso tudo, né, que é justamente a exploração do ouro, e o ouro ele é um fator muito importante, é um agente principal dessa trama. Choramos esse mistério, esse esquema sobre-humano, a força, o jogo, o acidente, da indizível conjunção, que ordena vidas imundos em polos inexoráveis, de ruína e desatação, ó silenciosos vertentes, por onde se precipitam inexplicáveis torrentes, por eterna escuridão. É meio complicado explicar esse trecho, mas basicamente fala o que eu já falei pra você, tá? Aqui tem um cenário que eu não vou focar tanto, mas basicamente vai ocorrer uma descrição do cenário ali que vai ocorrer a obra, né? Então eu leio o que ele fala. Passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens silencioso gado passear das solidões esmeraldinas. Vamos aqui analisar uma coisa. Nós temos aqui uma espécie de tercetos aqui. Vamos lembrar que dentro da poesia nós temos algumas configurações em que os versos eles vão se alinhar. Aqui nesse cenário você percebe que as estrofes elas sempre vão seguir uma configuração e uma padronização de 3 em 3 versos que vão juntar em estrofes, né? Vamos perceber aqui a musicalidade entre os poemas que são muito importantes.
Passei por essas plácidas colinas e vi das nuvens silencioso o gado. Passei nas solidões esmeraldinas. Colinas rima com esmeraldinas. Então aqui você tem que o primeiro verso ele rima com o segundo, rima com o terceiro, e o segundo ele não rima, tá? Vamos estabelecer uma coisa muito importante. A Cecília Meirelles, ela vai utilizar desse recurso da musicalidade, do ritmo, justamente em partes importantes. Quando ocorrer, por exemplo, a morte do Tiradentes, vai sempre ocorrer versos em que eles vão rimar. Partes que não são tão importantes da obra não vão rimar. Ela fala basicamente nas cartas dela que o poema ele assume essa postura aí porque é um momento apoteótico. Por exemplo, a morte do Tiradentes. Vão ocorrer basicamente muito lirismo por parte do Rio Lírico, tá bom? Não vou seguir muito não, vou passar para o próximo romance que eu acho mais importante, tá? Romance 1 ou Romance da Revelação do Ouro, tá? Nos sertões americanos anda um povo desgrenhado. Veja bem, americano, tá? Vamos lembrar aqui que a Confidência Mineira, ela foi um movimento ali que foi dado justamente por uma conspiração contra a coroa portuguesa. Vamos lembrar aqui que a conspiração contra a coroa portuguesa não foi apenas uma. Foram várias ali que ocorreram também em Minas Gerais. Não só em Minas Gerais, mas também ao redor do Brasil, como na Conjuração Baiana, né? Mas no caso de Minas Gerais, ela teve participação de várias pessoas de várias classes, mas majoritariamente de pessoas que detinham capital grande, né? Então, pessoas que tinham uma alta patente ali na capitania de Minas Gerais, elas basicamente queriam ali se rebelar contra a coroa portuguesa porque elas estavam incomodadas, né? Os colonos, de certa forma, naquela época, eles queriam ter uma independência ali sobre Minas Gerais, né? Sobre Minas Gerais, não, sobre Portugal, né? Vai lembrar que naquela época o ouro que era produzido, Portugal aplicava taxas sobre aquele ouro e aí Minas Gerais tinha que pagar, ou melhor, os colonos, né? Os exploradores, eles tinham que pagar uma taxa para Portugal porque eles exploravam o ouro. E boa parte desse ouro tinha que também ser levado para Portugal. Então o pessoal se revoltava total, tá? Inclusive, vamos lembrar aqui, pelo fato de que a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira foi contemplada, né, por grande parte de pessoas que detinham um capital grande, né, um capital muito grande, eram pessoas ricas. Essas pessoas não sofreram tantas retaliações, tá? Somente sofreram aqueles que tinham pouco dinheiro. É sempre assim, né? Pode ver que o Alferes, né, que é o Alferes é o personagem do Tiradentes. Ele foi o que sofreu mais, né? Que ele foi enforcado, justamente utilizado como exemplo, mas ele foi o único porque ele foi mais pobre. Essa é a verdade, tá? Nos sertões americanos anda um povo desgrenhado. Lembrei. Sertões americanos, ele faz referência também aqui, essa obra, à Revolução Americana. A Revolução Americana ela tem uma importância muito forte. Vai lembrar que as 13 colônias lá da América do Norte eram colônias ali da Inglaterra. Chega um dado momento que o pessoal ali se cansa de pagar imposto e se cansa da vida que os colonos britânicos estavam dando para eles. E aí o pessoal se revolta e dá o contexto da independência americana. Diga, Luz, por favor. Tá? Vamos lembrar aqui também que o Iluminismo, que foi um movimento filosófico ali, também foi muito importante, porque ele atuou com muita força durante esse período da Inconfidência Mineira para que ocorresse também a revolução, não uma revolução, mas uma conspiração, né? Nos sertões americanos anda um povo desgrenhado, gritam pássaros em fuga sobre fugitivos riachos, desenrolam-se os novelos das cobras sarapintadas, espreitam de olhos luzentes os satíritos macacos. Aqui está basicamente fazendo também uma descrição sobre o cenário, né? E está falando ali sobre a floresta, basicamente. Mata Atlântica, no caso, né? Súbito, brilha um chão de ouro, corre-se, é luz sobre o charco. Tá falando sobre o ouro aqui, está aparecendo sobre o rio, né? Lembra que eu falei sobre o ouro preto. A zoeira dos insetos cresce nos vales fechados, como o perfume das resinas desse mel delicado, que se acumula nas flores em grãos de veludo e orvalho. Tem um comentário aqui do Eu Lírico, né, que ele coloca entre parênteses, por onde é que andas, Ribeiro, descoberto por acaso. Aí depois ele continua. Grossos pés firmam-se em pedras, sob os chapéus desabados. O olhar galopa no abismo, vai revolvendo o planalto.
né? Ou seja, tem alguém chegando ali que tá ficando ali de olho naquele espaço, né? Descobre os índios desnudos, que se escondem timboratos, calcula ventos e chuvas, mede os montes de alto a baixo, em rios e a muitas léguas, vai desmontando o cascalho, em cada mancha de terra desagrega barro e quartzo. Lá vão pelo tempo adentro esses homens desgrenhados, duro vestido de couro, enfrenta espinhos e galhos. Tá explicando os capitães da mata aí, né? Que nem o Borba Gato, por exemplo. Né? Em sua cara curtida não pousa a vespa ou moscardo. Comem larvas, passarinhos, palmitos e papagaios. Sua fome verdadeira é de rios muito largos. Tá falando aqui sobre a corrupção do homem, tá? Porque ele é ganancioso. Sua fome, tá. Com franjas de prata e de ouro, de esmeraldas e topázios. Que é feito de ti, montanha, que a face esconde no espaço. E é por isso que investigam toda a brenha, palmo a palmo. É por isso que se entreolham com duras pupilas de aço, que uns aos outros se destroçam com seus facões e machados. Companheiros e parentes são rivais e amigos falsos. Que é feito de ti, caminho, em teu segredo enrolado. Por isso descem as aves de distantes céus intactos, sobre corpos sem socorro, pela sombra apunhalados. Por isso nascem capelas no mudo espanto dos matos, onde rudes homens duros. Tá, aqui tá falando sobre o desenvolvimento ali de Minas Gerais, né? Que era uma região ali habitada por índios. Então vai chegando ali as pessoas, né? Os colonizadores, eles vão desmatando aquela região. E por conta da influência católica, vai se também consolidando ali toda a construção ali de Minas Gerais, da cidade de Vila Rica, né? Com a construção das igrejas. É muito importante, tá falando aqui na obra. Depositem seus pecados. Por isso, do vento que gira, assombra as onças e os veados. Que seu sopro antigamente era perfume tão grato, né? Antes era tão bom. E agora é cheiro de morte, de feridos e enforcados. Né? Tá falando como que era antes e agora. Popular, tá bom? Selvas, montanhas e rios estão transidos de pasmo. É que avançam terra dentro os homens alucinados. Levam guampas, levam cuias, levam flechas, levam arcos. Atolam-se em lama negra, escorregam por penhascos. Morrem de audácia e miséria nesse temerário assalto. Ambiciosos e avarentos, abomináveis e bravos, por fortuitas riquezas, estendendo inquietos braços. Os olhos já sem clareza, os lábios secos e amargos. Tá descrevendo. Que é feito de voz, aos sombras que o tempo leva de rastros. Vou pular aqui, tudo bem? Ah, não, tá acabando. Vamos aqui, voltar. E atrás deles, filhos netos, seguindo os antepassados. Né? Ela tá criando uma ideia que ela fala sobre o passado, o presente e o futuro. Né? E atrás deles, filhos, netos, seguindo os seus antepassados. Ou seja, continuando explorando. Vem deixar a sua vida caindo nos mesmos laços. Perdidos na mesma sede, teimosos e desesperados, por minas de prata e de ouro, curtindo destino ingrato, né? Então, breve eles vão sofrer. Emaranhando seus nomes para a glória e o desbarato, perdão. Quando dos perigos de hoje, outros nascerem mais altos. Que a sede de ouro é sem cura, e por ela subjugados, os homens matam-se e morrem, ficam mortos, mas não fartos. Ou seja, tá falando que sobre a ganância do homem referente ao ouro, né? Inclusive, a exploração de ouro, ela só acabou porque eles exploraram Minas Gerais toda, né? Utilizaram todo o ouro que tinha ali em Minas Gerais. E aí acabou, e o pessoal ficou doido, tá? Aí tem um comentário do comentário. Ouro preto, e assim foste ser revelado. Então tá falando sobre a cidade. Bem bacana esse texto, bem bonito, espero que dê pra entender. Vou ler rapidamente aqui o próximo romance, depois eu vou pra próxima parte, tá? Romance 2, ou Romance do Ouro Incansável. 1000 bateias vão rodando, sobre córregos escuros, a terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos, infinitas galerias penetram morros profundos. Bateia é um instrumento pequeno, assim, meio que oval, em que ele é utilizado para descobrir ouro mesmo, para fazer exploração de ouro. Você deve ter visto, é uma bacia assim que o pessoal vai fazendo. Aquilo ali é bateia, tá? 1000 bateias vão rodando sobre córregos escuros, a terra vai sendo aberta por intermináveis sulcos, infinitas galerias penetram morros profundos. Tá falando sobre a exploração do ouro e como a exploração do ouro ela é infinita, ela é grande, né? Aqui eu falo infinitas galerias. Galerias do quê? Galerias de ouro. Do seu calmo esconderijo o ouro vem, dócil e ingênuo. Né? Torna-se pó, folha, barra, prestígio, poder, engenho. Né? Então aqui fala sobre a exploração do ouro. Você explora o ouro, você fica rico. O que vem depois da riqueza? As coisas que você pode comprar com ouro.
É tão claro e turva tudo. Honra, amor e pensamento. Borda flores nos vestidos, sobe a opulentes altares. Traça palácios e montes, eleva os homens audazes. Aqui tá falando sobre a riqueza, basicamente, né? Borda flores nos vestidos, né? Mulheres, casamentos, sobre a opulentes altares, casamento. Traça palácios e montes, eleva os homens audazes, riqueza. E acende paixões que alastram infinitas rivalidades. Ou seja, quem tem mais ouro, quem tem menos, vai ocorrer também uma rivalidade sobre quem tem mais ouro. É isso que vai ocorrer, tá bom? Pelos córregos definham negros a rodar bateias, né? Escravidão aqui, ó. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais reluzentes, outros as redradas pedras. Ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos. Cada família disputa privilégios mais antigos. E aqui o lírico ele repete que 1000 bateias rodando, 1000 bateias sem parar, né? 1000 bateias sem cansaço. Então, chega essa ideia. E aqui no finalzinho desse poema tem aqui, ó. Mas vão sendo fabricadas muitas algemas de ferro. Importante esse trecho, porque ele vai sendo refletido mais pra frente, tá? Muito bem. Eu acho que aqui eu posso fechar a primeira parte, porque ele termina aqui com o Caçador Feliz, que vai falando também sobre pessoas ou figuras importantes, os cenários, e vale a pena ler, tá bom? Dá uma lida. Tem também aqui da Donzela Assassinada. O da Donzela Assassinada, ele parece meio doido, mas ele não é não, tá? Eu vou... Não é que eu acho que a análise desse poema não tenho, não. Mas fala-se não só sobre os acontecimentos mais importantes, mas também os acontecimentos secundários. Porque aí o eu lírico ele vai formulando e vai dando uma base toda pro momento apoteótico que ele quer chegar ali no livro, né? E inclusive o livro ele é tido como um livro meio que efêmero, né? O que é efêmero? É uma coisa passageira, uma coisa de curta duração. E ao mesmo tempo que é uma coisa de curta duração, a Cecília Meirelles, ela parece que ela tenta trazer, e é um momento tão rápido na história do Brasil, e ela tenta trazer e tenta dar um destaque para esse momento, que é importante, tá? Eu vou aqui seguir pro próximo e eu vou dar uma cortada aqui. Ah, lembrei aqui, ó. Romance Quinto. Romance Quinto eu tenho a citação do José do Conde de Assumar, que eu vou te mandar um link sobre ele, e também sobre Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, ele foi um cara importante porque ocorreu a revolta de Vila Rica. Vale a pena essa pesquisa. Vou pular o vídeo e vou para a próxima parte, porque até eu descer aqui vai demorar. Aliás, lembrei, ó, Romance Sexto, ou da transmutação dos metais. Aqui fala sobre, basicamente, a relação de Portugal com o Brasil. E vai lembrar que alguns colonos aqui do Brasil, eles tentavam ludibriar as regras lá de Portugal. E aí ele tem toda uma narrativa aqui nessa história, deixa eu tentar lembrar sem ler aqui, né? Em que basicamente houve um carinha que ele tinha que mandar ouro para Portugal. Só que ao invés de mandar ouro para Portugal, no caixão, numa caixa gigante, ele parece que ele mandou metais, outro tipo de metal, né? Que era um tipo de chumbo, vou dizer assim. E ele manda para Portugal. E aí o pessoal lá de Portugal, quando chega assim, quanto ouro, quando é avisado, eles vão abrir e eles veem que eles foram tapeados. E aí o pessoal de Portugal vai mandar caçar esse cara, que eu não lembro agora, daqui a pouco eu vou ver o nome dele. E aí ele vai ser caçado, basicamente. E ele, enfim, ele vai sofrer com as consequências dele de não ter mandado o ouro. E é aí que entra a Chica da Silva daqui a pouquinho. Aqui, ó, cheguei nessa parte aqui, ó. Romance 13º, do Contratador Fernandes. É esse Contratador Fernandes que ele vai sofrer umas consequências aí. E o que vai acontecer? Vai criar toda uma narrativa em que vai chegar um conde de Valadares, vai enganar ele, né? E vai acabar levando ele como prisioneiro. E a Chica da Silva, que é uma personagem muito importante, tá? Que ela é uma figura, ela é uma mulher negra, e ela é muito rica, podre de rica essa mulher, né? Ela fala pra ele, toma cuidado, esse cara quer te enganar. Ele, não, tudo bem. Aí no final das contas ele sofre e ela também sofre, tá bom? É isso, é do Romance 13º. Espero não estar enganado, tá bom? Inclusive, uma coisa muito importante aqui também. Romance 14º, ou da Chica da Silva. Um recurso também muito importante, e que vale ser lembrado aqui, são algumas figuras de som, se não me falha a memória. Temos aqui a onomatopeia, que não vai ser tão evidente aqui, mas temos duas que são importantes, que vale ser lembradas. Assonância e aliteração.
A literação é quando ocorre uma repetição muito constante, sei lá, dentro de um verso, de consonantes. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Eu tenho muita repetição do R, né? Vão ocorrer algumas caracterizações, alguns versos, não me lembro qual, aqui, tá? Mas conforme você vai lendo, você vai entender, em que às vezes a literação ela é justamente utilizada, ou assonâncias, figuras de som, elas são utilizadas justamente para descrever um momento, para enfatizar uma importância. Ou seja, além de você ter uma descrição do que está sendo colocado, você tem essa figura em que você percebe essa movimentação das letras consonantais, né, das sílabas consonantais, enfim, das consonantes, em que vai trazer um movimento, assim, é bem interessante. Outra coisa também é a assonância. A assonância é o contrário da literação, enquanto a literação ela mexe com consonantes, a assonância ela mexe com vogais. Então você tem muita repetição de um certo tipo de vogal, tá bom? Outro recurso também que é importante, que ocorre muito nessa parte da Chica da Silva, e que também vai ocorrer muito aqui no romanceiro Maria de Dirceu, é a utilização de refrão. Vamos lembrar aqui. Que andor se atravia naquela varanda? É a Chica da Silva, é a Chica que manda, né? É a Chica da Silva, é a Chica que manda. É um trecho, 2 versos, que ele pode ser considerado como um refrão. Ele vai sempre se repetir em vários excertos dessa obra aqui, desse poema, tá bom? É importante você saber disso. Voltando aqui, outra coisa. Fake news, eu acho que eu espalhei. Esse conde. Não é esse conde, né? Mas o contratador Fernandes, não lembro se foi ele que mandou agora, tá? Peço desculpas. Mas eu sei que esse conde safado que vai chegar na propriedade dele, vai pegar um dinheiro dele, vai fazer com ele, eu tô mal, eu tô precisando de dinheiro. Aí esse marido da Chica da Silva vai falar, toca um dinheiro. Aí depois que ele pega o dinheiro, assim, dele, ele vai lá e prende esse Fernandes aí. E aí o Fernandes vai preso, tá bom? Então é basicamente o Eurídice traz uma ideia de a utilização do outro para que ocorra um aproveitamento da situação, sempre em busca do ouro, sempre em busca da ganância. Agora falar sobre a segunda parte. A segunda parte ela se passa entre os poemas número 20 até 47, tá bom? E aqui basicamente vão ocorrer muitas indicações locativas, né? Ou seja, vão ocorrer indicações de locais, né, locativas, e vai falar muito sobre as desgraças que vão acontecer na próxima parte, que vai ser justamente o assassinato vou dizer assim, do principal escritor do alcadismo brasileiro, que foi Cláudio Manuel da Costa, isso se não para a memória, e justamente da morte do Tiradentes, né? Vai lembrar que Alferes corresponde ao meu nome de Tiradentes. José, Xavier, blá, 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 Joaquim, enfim, é o Tiradentes, tá bom? Vai lembrar que alferes é como se fosse uma patente do exército, então por isso que ele recebe esse nome de alferes, tá bom? Ele era um militar, Tiradentes, tá bom? Tem outro tipo também de alferes ao longo da história, que chama alferes Vitoriano Veloso, mas vai dar pra perceber quando é ele e quando é o Tiradentes, tá bom? Então aqui eu vou seguir para a próxima parte e vou ver o que eu posso ler aqui para você. Já começa aqui com um cenário, né? Vamos lembrar aqui que tá cheio de cenário. E na primeira parte também ocorre uma descrição da infância, né? Do que o lírico imagina sobre a infância do Tiradentes, né? Onde tem eu não lembro qual que é o romance, mas fala sobre um cenário de uma igreja e tem algumas crianças sentadas e a criança do meio é a criança é a criança Tiradentes, né? O alferes. Esse José aí, e o Joaquim no caso, e aí ele vai, destaca-se, né, o Eurídico ele vai fazer uma reflexão sobre essa criança, né, o que ela vai fazer no futuro, né, aqui ele volta, mas só que mais crescidinho, né. Cenário, eis a estrada, eis a ponte, eis a montanha, sobre a qual se recorta a igreja branca. Então você tem a descrição do local e sempre a figura da cristã. Ouro Preto, inclusive, é muito importante porque foi um cenário muito desenvolvido ali durante o período barroco, né? Por isso, quando a gente fala sobre arte barroca aqui no Brasil, sempre cita-se Ouro Preto, né? Porque lá tem muitas casinhas, muitas construções daquele período. O Aleijadinho, inclusive, foi desse período, o artista. Eis o cavalo pela verde encosta, eis a soleira, o pátio e a mesma porta.
Eis a direção do olhar, o passo antigo para formar do gesto e do vestido. Para a forma, perdão. E o lugar da esperança, e a fonte, a sombra, e a voz que já não fala e se prolonga, né? Eis a névoa que chega, envolve as ruas, move a ilusão de tempos e figuras. Então vai criando aqui uma contextualização, vai criando aqui um cenário mesmo de fato, né? Que você tem uma montanha, a igreja, aquela nuvenzinha e a névoa que vai baixando e que vai criando esse cenário meio que fictício ali de figuras ali que vão fazer parte desse movimento de conspiração, de conjuração. A névoa que se adensa e vai formando nublados reinos de saudade e pranto. Tá? Aqui, posteriormente, eu tenho aqui uma fala. Fala a antiga Vila Rica. Tá? Eu não vou me poupar muito. Eu espero que tenha dado para entender, mas se você não conseguir entender de algum poema, você pode me falar. Eu li 2 vezes e agora lendo pela 3ª vez, acho que está bem fácil de entender. Romance 20, ou do País Arcádia, vai exaltar justamente a escola literária do arcadismo, tá bom? Vale a pena a pesquisa, se você quiser mandar um áudio para você explicando como funciona, mas você vai entender muito mais depois quando você ler esse livro aqui, quando você ver meu resuminho sobre Maria de Dirceu, tá bom? Porque ele foi escrito por, justamente, o escritor do Maria de Dirceu foi o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, ele foi um conspirador participante ali da conjuração mineira, tá bom? Inclusive, ele sofreu com as consequências também da conspiração, porque ele foi deportado, ele foi degradado para a África, né? Enfim, vamos passar aqui pro próximo, vamos ver o que eu posso fazer. Outro romance muito importante é o Romance das Ideias. Vamos lembrar que o lírico ele é sensacional, né? Esse lírico não pode ser confundido como narrador, tá bom? Ele é tipo uma manifestação ali que ele independe ali basicamente do autor e ele se expressa sozinho, né? Esse lírico aqui que basicamente vai permear ao longo desse romance aqui, por exemplo, ele vai exaltar as ideias. Vamos lembrar que cada romance ele tem uma temática diferente, mas que não difere uma da outra, mas que cada uma ela se aglutina e que ela faz sentido para a formação da história. Esse Romance das Ideias ele vai basicamente falar sobre a transição das ideias de um lado para o outro e como que isso vai concomitar justamente na conspiração, em que você tem uma fala aqui, você tem uma fala lá, você tem uma ideia aqui, você tem uma ideia lá. E assim vai ocorrendo essa movimentação e essas ideias que vão sendo mudadas, né? Essas promessas que viram amores, que depois se transformam em ódio, ocorre, de certa forma, a exaltação. Não sei se eu posso ler um trecho, eu vou dar uma olhada aqui. Né? Os rios todos virados, toda revirada a terra, capitães, governadores, padres, intendentes, poetas, carros, liteiras douradas, cavalos de crina aberta, a água transbordada das fontes. Tá basicamente falando sobre pessoas e espaços em que vai ocorrer essas ideias, essas transmutações de ideias, né? Pátios, estreitos, escadas, boticas, pontes, conversas, gente que chega e passa e as ideias, né? Amplas casas, longos muros, vidas de sombras inquietas, sempre as ideias, tá bom? É isso, eu vou passar pro próximo aqui. Outro aqui muito importante, romance 24º, quase não consigo ler. O da Bandeira da Inconfidência. Esse aqui é um pouquinho longo, mas vale a pena dar uma olhada, tá bom? Eu vou ler pra você somente 2 estrofes aqui. Elas são importantes, vale a pena ler tudo. Através de grossas portas, sente-se luzes acesas e há indagações minuciosas dentro das casas das fronteiras. Vai lembrar que a gente tem um travessão, né? Onde ocorre uma fala do eu lírico. Então você tem um comentário, descrição do eu lírico, ocorre a fala do eu lírico, né? Um recuo utilizando o travessão, depois tem 2 pontos e ele continua. Né? Olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, ou seja, estão vigiando alguma coisa. Caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas, sei lá, de janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas sorrateiras. Tá falando aqui sobre o movimento da conspiração, tá bom? Porque eles tinham que fazer isso dentro de locais fechados e eles não podiam fazer assim à luz do dia, porque se alguém descobrisse, eles poderiam ser pegos e poderiam ser mortos. Vou lembrar que naquela época a pena para pessoas que conspiravam
contra a coroa portuguesa era a pena de morte. Pena-morte, no caso. Pena de morte, pena-morte, enfim. Pena de morte, pena-morte, enfim. Olha só. Aqui nesse último, quase terminando aqui, tem aqui uma história bem bacana. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem acontecem confidência. E diz o vigário ao poeta: escreva-me aquela letra do versinho de Virgílio, e dá-lhe papel e a pena. E diz o poeta ao vigário, com dramática prudência: tenha meus dedos cortados antes que tal verso escrevam. Liberdade, ainda que tarde. Ouve-se em redor da mesa e a bandeira já está viva. E sobe na noite imensa e os seus tristes inventores já são réus, né, culpados, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Né? Então aqui a gente tem uma contextualização sobre o que é a liberdade também, que vai permear nas falas posteriores dos tropeiros, que eu vou chegar lá, tá bom? Calma lá. Liberdade, vírgula, né? Tô aqui lembrando porque basicamente eles eram riquinhos ali, eles só não queriam ter que depender mais de Portugal, não que pagar mais taxa. E a gente quer liberdade, liberdade, tá? Tudo falácias, na minha opinião. Enfim. Lembrei também, vale lembrar que a conspiração, ela só ocorre também porque houve uma delação. É uma delação do Joaquim Silvério, se não me falha a memória. Vai ter um romance mais pra frente dele em que ele vai delatar aos seus superiores ali a Portugal, vai falar que, ó, tá ocorrendo aqui uma conspiração contra vocês, hein? Então vai haver aqui uma manifestação aqui em prol da independência aqui de Minas Gerais. Vai lembrar que eles não queriam do Brasil não, tá? Eles queriam só a independência de Minas Gerais. Então, se fosse vocês, ficava esperto. E esse cara justamente ele delatou porque depois ele recebeu ouro. E recebeu títulos de terra. É isso. Romance 27º, ou Romance do Animoso Alfeires. Você tá falando sobre o Joaquim Silvério. O Joaquim Silvério não, sobre o Joaquim, né? Sobre o Tiradentes, tá bom? Tá falando aqui sobre a figura dele, vai colocar ele como uma figura heróica. E eu acho que é bem típico assim desse livro, que exaltar as figuras assim como pessoas boas, pessoas más, pessoas heroínas, heróicas no caso, e pessoas que são vilãs. Tá bom? Então aqui nesse poema basicamente vai falar sobre ele, vai colocar como ele hábil Tiradentes do animoso alfeires, né? Então tem isso. Vale também a pena dar uma lida. Lembrei também, aqui nesse poema do Alfeires, tem aqui um trecho em que ele fala: Gonzaga, a seus e Glaucestes, nenhum companheiro seu lado revele, que a língua se cale, que os olhos se fechem, né? Uma característica muito forte da escola literária do arcadismo é justamente a utilização de pseudônimos, tá bom? E tanto o Gonzaga, que é o escritor aqui, desse livro aqui, ele vai utilizar, tanto ele como os amigos dele também vão se utilizar de pseudônimos. E esses pseudônimos eles vão aparecer aqui ao longo do livro, tá bom? Ao longo da resenha da Maria de Dirceu, eu vou falar pra vocês sobre esses pseudônimos, aí vai ficar mais fácil pra você entender, tá bom? Mas o Gonzaga, por exemplo, que foi o escritor desse livro Maria de Dirceu, ele vai utilizar o nome de Dirceu, tá bom? Inclusive a namorada, né, essa garota que ele gostava muito, a musa dele, inspiradora desse Dirceu, era a Marília. Por isso que o nome do livro é Marília de Dirceu, que é Marília de quem? De Dirceu, tá? E esse Alceus e Glaucus são outros pseudônimos também, tipo do Alvarenga Peixoto e também de outros conspiradores que fizeram parte ali desse período. Aqui, Vi. Romance 28º, fala sobre a denúncia de Joaquim Silvério. Essa dá uma olhada. Muito bem. Romance 30, ou do Riso dos Tropeiros. O Joaquim... eita, tô aqui parando todos os nomes. O Tiradentes, ele tá passeando, né? Não passeando, mas ele sai ali de Minas Gerais e tá proclamando ali as ideias dele sobre a independência, né? Sobre a conspiração que eles querem fazer contra a Portugal. E ele vai ficar falando ali, vai andar a cavalo ali pelas regiões. E aí aparece justamente um trecho nessa obra aqui do Riso dos Tropeiros, né? O tropeiro é tipo uns carinhas ali que cuidavam do gado, né? E basicamente o alferes, né, ele vai chegar ali pra ele, vai falar, e o pessoal basicamente vai dar risada na cara dele. Falar: você quer liberdade? Que é isso? E como que você vai conseguir liberdade? E o pessoal começa a dar risada dele. Tanto que posteriormente ocorre também um outro romance, que é o romance
1871, ou Romance de Mais Tropeiros. Dá essa sequência aí. Vale muito a pena ler, tá bom? Quando eu voltar, afirmava, haverá outro que comande. Tudo isso vai valer a volta e eu serei grande. Faremos a mesma coisa que fez a América Inglesa. E brandava, há de ser nossa tanta riqueza. Olha aí a indireta aí sobre a Revolução Americana. E por aqui passava um homem, e como o povo se ria, liberdade ainda que tarde nos prometia, né? Fala da visão dos tropeiros sobre a visão do Tiradentes, tá bom? Ocorre essa modificação aí, né? Nem sempre é do alferes para as pessoas, mas ocorre uma visão das pessoas para o alferes. Ocorrem também alguns trechos, justamente nessas partes das falas da população, em que ocorrem falas soltas, mas que complementam para a conjuntura da obra, do próprio poema. E como assim que eu digo? É como se fosse fofoca, por exemplo. Uma pessoa fala aqui, ele sempre vai. O texto vai sempre estar muito direto sobre isso. Vai ver uma indicação de travessão. Travessão fala da pessoa. Travessão fala de uma outra pessoa. Vale a pena você dar uma olhada que é muito importante sobre isso daí também. Outra fala da população aqui também é o romance 33º ou romance do cigano que viu chegar o alferes. Tá bom? Vale a pena você também dar uma lida nisso daqui. Romance 35º fala sobre as dúvidas assim do Tiradentes, né? E o eu lírico pergunta para ele, faz reflexões sobre o Tiradentes, né? Cadê? Que vens tu fazer, alferes, com tuas loucas doutrinas? Todos querem liberdade, mas quem por ela trabalha, né? Ah, se eu me apanhasse, Minas, né? É bem aquilo, né? Nós temos tendência a fugir das responsabilidades quando elas batem na nossa porta, a nossa porta. Então, é basicamente aquilo. O pessoal falava que queria liberdade, mas o pessoal não fazia nada. Aí foi esse carinha aí falar alguma coisa, ele foi totalmente repudiado. Como a finalização aqui dessa parte, dessa segunda parte, basicamente há uma procura, uma perseguição ao Tiradentes. Por exemplo, aqui nesse romance 36º, ou Romance da Sentinela, vai falar sobre uns carinhas lá que são mandados ali por superiores, ali, ou pessoas de ordem ali da capitania de Minas Gerais, também subordinados a Portugal. Eles vão ficar vigiando assim o pobre do alferes, né, o pobre do Tiradentes, e logo logo vão pegar ele. E o Tiradentes logo logo vai saber o que está acontecendo, ele vai tentar fugir, mas não consegue, ele vai ser pego, tá bom? Vê aí depois das sentinelas. Muito bem, terceira parte, vou tentar ser mais rápido, tá? Aqui vai se destacar a morte do Cláudio Manuel, que é o autor assim expoente do arcadismo brasileiro, tá? Ele vai ser morto, se não me falar a memória, pelo Embuçado. Embuçado é uma figura também meio contraditória que vai aparecer ali mais ou menos na segunda parte, entre segunda e terceira, que vale a pena você dar uma olhada. É uma figura meio contraditória, não se sabe quem é. Mas acho que justamente esse não conhecimento de quem seria esse personagem é o que traz uma característica muito boa para a obra sobre a ideia de corrupção e a ideia de que havia leis, mas elas poderiam ser dribladas, né? E havia esses personagens aí meio que misteriosos. E eu acho que essa misteriosidade que vai ocorrer não só por parte dos personagens, mas também por conta da obra, essa sublimidade que a autora vai trabalhando, é o que constitui o romance o romance da Confidência como uma obra muito importante. Né? Vale lembrar que toda a estrutura que a obra que ela é trabalhada, porque a Cecília Meirelles ela publica essa obra em 1953. Né? Ela é uma escritora modernista, mas aqui a obra em si, ela não foi constituída de palavras, vou dizer assim, que divergem, que se assemelham às palavras que eram utilizadas ali durante as escolas modernistas, né? Digo assim, a primeira, a segunda fase, a terceira fase, né? Mas eu acho que o teor da obra acaba sendo um pouco nacionalista, no sentido de que ela vai retratar um fato que ocorreu dentro do nosso território. Então é importante, tá bom? Mas enfim, aqui nesse trecho vai ocorrer basicamente essa parte da morte do Cláudio Manuel, esse mistério, porque ele foi assassinado, né? E também a perseguição contra o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, esse é o nome dele, e também vai falar sobre o Antônio Gonzaga, tá? Vamos aqui abrir um adentro antes que eu comece a dar uma olhada aqui para você. O Tomás Antônio Gonzaga, que eu vou aprofundar demais do livro da Maria de Gisseu, ele foi um conspirador, foi participante, e ele era rico, tá bom?
Ele não foi enforcado porque ele era rico, essa é a verdade. Mas, do contrário do que se pensa, ele foi degradado, tá bom? Ele foi exilado para África. E é engraçado, porque aqui ele tinha a figura da Maria Doroteia, né? Que é a Marília, que ele tanto vai escrever nos livros dela, nos livros dele, que é o amor da vida dele. Vai lembrar que naquela época a mulher se casava muito cedo, as mulheres tinham um casamento já arranjado com homens velhos. Esse Dirceu, esse Gonzaga aí, Tomás Antônio Gonzaga, ele tava ali, ele era um cara ali, por volta de 40 anos, sabe? Ele era um quarentão. E ele se apaixonou por uma menina ali que tinha ali entre 13, 14, 15, 16 anos, né? Que era a Maria Doroteia. E aí ele ama muito ela. E ela também, por acaso, ama muito ele. Mas só que como ele é pego, uma semana antes do casamento deles dois, ele é exilado e ele vai pra África. E ali ele nunca mais tem contato com a Maria Doroteia. Mais pra frente, a Maria Doroteia, ela vai ter revelações sobre o paradeiro dele. E ela vai se dar conta que, na verdade, ela foi traída, né? Ela, não é possível que ele me traiu, não sei o que, não sei o que lá. Vai ver mais pra frente no finalzinho da obra, dessa obra aqui, vai falar sobre isso aqui, né? Mas é basicamente isso aí. Ele larga ela, ele vai lá pra África e ele basicamente esquece ela e se casa com a Juliana Mascarenhas, tá? Que é uma outra mulher com ela tem 2 filhos. Enquanto a Maria Doroteia fica aqui a vida toda sofrendo, morre velha, lá com 83 anos, morre ainda pensando nele, viúva, ele lá numa boa na África, com a mulher dele, com 2 filhos, tá? Só pra falar isso pra você. Uma coisa muito importante que eu vou ressaltar aqui é o poema do romance das palavras aéreas, tá bom? Já digo mais pra frente. Mas bora lá pra leitura. Deixa eu dar uma olhada aqui, pra ver se eu não esqueci mais de nada. Acho que só. Vou dar uma olhada agora nos poemas, tá bom? Aqui a gente começa com o romance do jogo de cartas, que é o romance 48, não sei mais ler, vou falar aqui por uma, tá bom? Grandes jogos são jogados entre a terra e o firmamento. Aqui, basicamente, nesse poema, o Eurípides vai misturar um jogo de cartas com um jogo também no sentido da exploração do ouro, da vingança, do amor, do ódio. Então vale a pena dar uma lida. Lá vem corações em sangue, lá vem tenebrosos suchos. Defrontam-se ouros e espadas, saltam coroas quebradas, morrem culpados e justos. Batem as cartas à mesa, cruzam-se naipes e pontos. Não se avista quem baralha esta confusa batalha de enigmas, quedas e assombros. Tá bom? Vai dar uma olhada aí. Romance de Cláudio Manuel da Costa. É esse que eu falei pra você que ele vai morrer, tá bom? Vou até pular aqui porque ele vai morrer mesmo. Próximo, Inácio Pamplona, não vale a pena ler isso aqui. Das sentenças, isso daqui é bom. Já vem o peso do mundo com suas fortes sentenças. Sobre a mentira e a verdade desabam as mesmas penas. Apodrecem nas masmorras juntas a culpa e a inocência. Ele está falando que quem na verdade é culpado é o inocente. Tem uma análise sobre isso daí. O mar grosso irá levando para que ao longe se esqueçam as ações de suas queixas, o vestígio de seus rastros, a sua inútil presença. Bom, tem o romance do carcereiro, que é a visão do carcereiro, né? Aqui, romance das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Nesse daqui, o Eurípides ele vai exaltar a utilização da palavra. Você percebe muito bem que ao longo da obra ocorre uma exaltação justamente do movimento e do espaço em que ocorreu todo esse movimento da conjuração. Mas ocorre também uma exaltação da utilização da palavra. Então o eu lírico ele vai se utilizar das palavras e para expressar o sentimento dele sobre outro agente muito importante desse movimento, as palavras. Por conta das palavras ocorreram esse movimento, através de sussurro, através de cartas. Então ocorre uma exaltação, aí, uma reflexão, uma elevação sobre as palavras. É muito bonito, vale super a pena ler, tá bom? Eu acho que esse aqui pode cair em vestibular. Enxoval Interrompido, que é o próximo, vai falar sobre o Gonzaga, tá bom? Porque ele foi preso uma semana antes dele se casar. Vai falar também sobre a prisão dele, o próximo. A arrematação dos bens de alferes, porque os bens de alferes eles foram todos basicamente confiscados, tá? Do Tiradentes, quando ele foi preso. E aqui também tem um finalzinho falando sobre a morte dele, né? Deixa eu me perder aqui, ó. LXV, minutinho.
LXV, não, tô chegando. Aqui tem uma reflexão do Lírico sobre a sentença do alferes e como que ele se sente sozinho perante a um movimento que está ocorrendo ali. Se não me falha a memória, a morte de Alferes deu um estopim para uma revolta que ocorreu ali, mas que depois foi abafada na região ali de Minas Gerais, né? Mas mesmo assim, ele foi uma figura muito individualizada que se destacou justamente pelo fato de ele ser pobre, tá? É basicamente isso. Não tem muita coisa que se falar não, mas vale a pena esse daqui, ó. Romance LX, não sei que é LX, 60. Romance 60, ou Romance do Caminho da Forca, que fala sobre a visão do Eolírico sobre o Tiradentes subindo o caminho da força, né? Da forca, né? Ele vai subir lá no cadafalso, que é a parte onde ele vai ser enforcado. Vale muito a pena, muito bonito, tá bom esse trechinho aqui também. Tá, aqui também tem outro falando sobre Domingos de Alferes. Pode ser meio complicado, é um pouquinho, tá bom? Mas aqui o Eolírico vai de novo exaltar a figura heróica do lado do Tiradentes, porque ele vai utilizar sempre da figura de Domingos. Vale lembrar que o pai do Tiradentes, ele tinha quase o mesmo nome que ele. O avô do Tiradentes também tinha quase o mesmo nome que o pai. E todos esses nomes tinham Domingos. Então o Eolírico ele vai exaltar a figura aqui de Domingos como se fosse uma raça assim, pura, heróica. Ele vai exaltar, tá bom? Bem cara assim, meio né? Tem também outro interessante que é o Romance do Bêbado Descrente, que é a visão do bêbado sobre o que está acontecendo. E aí é muito bacana, tá bom? Vale a pena você dar uma olhada aí também. Tem o do Silêncio do Alferes, Pé da Crisólita. Quando o Alferes é pego, ele é pego com uma crisólita na mão. Esse poema ele vai tratar essa crisólita como se fosse um raio de sol na mão. Vale muito a pena você dar uma olhada porque é muito bonita. Vai falar sobre a pedra na mão. Dizem que saiu dessa casa com uma crisólita na mão, uma pedra, tá? Era de noite, era já tarde. Era numa triste ocasião. As sentinelas escutavam seu passo pela escuridão. Trazia de volta essa pedra que não pôde ser lapidada. Frustrada joia de quem era, a quem seria destinada. A morte sempre está com pressa e os anéis não lhe dizem nada. Entrou pela sombra da rua com o peso da pedra, com a pedra nos dedos. Né? E a cidade era muito escura e o tempo cheio de segredos. E a noite era um trauma surda de negras denúncias e medos. Caminhou por ali em cima, sozinho, veemente calado, com a sua crisólita fria, ou seja, ele estava caminhando com a crisólita na mão, que tinha dentro um sol fechado, e seguiu por aquelas esquinas com seu passo já condenado. E aqui ele vai ser pego, ele vai se esconder, mas não adianta, ele vai ser pego mesmo, tá? Parte 4, aleluia, estou acabando isso daqui. Muito bem, a parte 4 vai dar um destaque sobre o Gonzaga e a Marília, até porque já deu desfecho ali da história do Tiradentes, porque ele morreu, tá? E agora o livro ele vai se focar nas consequências aos outros conspiradores, que vai ser o Gonzaga, o Alvarenga Peixoto, tá bom? Vai falar sobre as famílias deles também. Como eu falei pra você, o Gonzaga ele vai ser exilado, a Marília vai ficar ali, sozinha. O outro conspirador, que é o Alvarenga Peixoto, ele... Putz, eu não lembro o que aconteceu com ele. Ele morreu. Tá, ele morreu mesmo. O conspirador morre exilado. Ele foi exilado e morreu lá no degredo dele. A esposa dele, que chamava Bárbara Eliodora, vale a pena dar uma pesquisada porque tem trechos sobre ela na internet. Ela vai morrer também depois, velha também. E a filha dele, a Maria Efigênia, ela vai cair do cavalo e ela morreu jovem também, tá bom? Ele costuma chamar ela de princesinha do Brasil. Dá uma olhada depois sobre as reflexões. Não vamos focar muito nisso daqui, tá bom? É chato essa parte. Acho que é a parte que eu mais desgosto, assim. Ocorre também uma participação aqui do cenário, tá bom? Sobre o cenário do Gonzaga e da Maria Doroteia, tá bom? Me confunda com os pseudônimos. Mas o próximo aqui que eu vou falar pra você vai ser a quinta parte, que é a quinta parte restante, a última, tá bom? Quinta parte, a última aí, ó, bem facinho. Tá? Aqui ocorre um salto temporal de mais ou menos 20 anos e mostra a figura da Dona Maria I. Né? Vai lembrar que nesse período a família real está se refugiando aqui pro Brasil porque ela está fugindo lá de Portugal das invasões lá de Napoleão Bonaparte. Né? Então a família imperial vem para cá e acontece justamente uma reflexão sobre a Dona Maria I. Dona Maria I ela foi uma rainha regente dentro de um período. E aí ela, durante as acusações, assim vou dizer, né, dessas conspirações,
ela basicamente assinava e ela que ordenava. Não que ela ordenava, né? Ela basicamente assinava embaixo e concordava, né? E aí ocorre um salto temporal em que ela vai passar pelo local onde aconteceu toda a história e vai ocorrer basicamente uma reflexão sobre ela. Ela vai ser tratada ao longo da obra, desde lá do comecinho, como uma espécie de uma figura dualista, em que ao mesmo tempo ela é muito piedosa e também ela é muito impiedosa. Ao mesmo tempo que ela é boa, ela é má, né? Fui pesquisar, descobri que na verdade não se sabe realmente. Não é que não se sabe. Ela basicamente era uma mulher e ela é julgada pelo fato dela ser mulher, né? Ela era tida como louca porque, dado o momento da vida dela, ela sofreu tanto na vida, ela ficou com depressão, ela ficou com alguns problemas, ela se isolava, né? E por algumas coisas que ela falava, porque ela pegou problemas, enfim, problemas psicológicos, ela, ela foi tida como louca, tá? E vale a pena porque tem um episódio de uma série da GNT em que tem uma especialista em que ela fala sobre essa rainha e ela escreveu um livro, tá bom? É basicamente isso daí. Não tem muita coisa que se falar. Agora, a última coisa que eu vou falar pra você é sobre... Aqui, ó. A autora faz uma análise sobre um personagem secundário que não interfere diretamente em todo o enredo, mas faz parte da conjuração. Vamos lembrar aqui que eu já exaltei aqui pra você, ao longo desse vídeo, de quase 1 hora, sobre a participação das palavras, né? Das palavras aéreas, né? Outra figura que é muito importante é justamente o cavalo. O cavalo como força motriz e como força de transitoriedade, né? É um personagem que ele não participa diretamente, mas ele participa indiretamente. Então a Cecília Meirelles ela também evoca a figura do cavalo como uma figura importante e também como uma figura importante que participa desse movimento, só que indiretamente. Tá bom? Vale a pena você dar uma olhada. E depois ela termina com a fala aos Inconfidentes Mortos, que é basicamente uma reflexão do eu lírico sobre os Inconfidentes mortos e sobre tudo o que aconteceu por conta do ouro e o que se deu com isso, e as dúvidas e as reflexões que ficam a partir disso também. Tá? Sobre quem... Aqui tem um trechinho que eu destaquei. Né? Quais os que tombam em crimes exaltos, quais os que sobem purificados, né? Há uma reflexão, um pensamento aí sobre quem realmente é inocente, quem é realmente culpado, e quem sofre realmente a pena, e quem deve aplicá-las, tá bom? Então é isso, eu termino aqui o meu vídeo de análise, espero que você tenha gostado. Minha língua enroscou aqui, tá bom, em alguns momentos. É isso, tchau, tchau.